em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Repita comigo: eu amo a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia aí em João capítulo 15. João capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 1. João capítulo 15, verso de número 1. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me ajuda aqui, por favor. João capítulo 15, verso 1 vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. E se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, nós oramos, Senhor. Nós oramos para que a tua graça nos alcance. Nós oramos, Pai, para que o teu favor alcance o nosso coração nessa noite. Que em nome de Jesus, Pai, o teu Espírito Santo tenha liberdade de operar, de agir, de trazer salvação, cura, libertação, direcionamento, Pai. Alimenta-nos, Senhor, como o rebanho do Senhor, mas sobretudo também, Senhor, que o Senhor toque cada uma das suas ovelhas na sua individualidade, Pai. Que nós possamos sair daqui nutridos, alimentados, direcionados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto é um texto maravilhoso e muitos de nós conhecemos ele. E se nós fizéssemos uma pergunta simples de interpretação do texto, uma pergunta que talvez é feita lá na 4ª série, 3ª série, se perguntasse para nós qual é a palavra que mais se repete no texto, seria qual? Vamos juntos? Se nós perguntássemos qual a palavra que mais se repete no texto que nós lemos, qual seria a palavra? Permanecer. A palavra que mais se repete nesse texto é permanecer. E se você continuar lendo o texto, nós vamos ver ela se repetindo outras vezes. Jesus, ele está frisando aqui várias vezes: permaneçam, permaneçam, permaneçam em mim, eu permaneço em vocês. Ele está dizendo: se vocês permanecerem em mim, como eu permaneço no Pai. Em todo o tempo Jesus está falando sobre permanecer. É um chamado da palavra de Deus a nós perseverarmos, para nós permanecermos. Duas características muito importantes de uma pessoa que é madura na fé é a constância e a permanência. Quem cresce em maturidade, cresce em constância.
Quem cresce em maturidade, cresce em permanecimento. Mas uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos hoje para viver o propósito de Deus é exatamente a falta de constância. É exatamente a falta de nós permanecermos nele, no propósito dele. A figura da figueira aqui, dos ramos, Jesus nos ensina que a vida cristã não depende, não pode ser isolada, ela não pode ser uma vida apenas de uma empolgação espiritual, mas de uma conexão contínua e profunda e diária com quem? Com Ele. Jesus aqui, Ele dá a receita do bolo. É assim ou não é, Josinha? Se passa a receita, 4 ovos, 2 xícaras de farinha. Não dá para colocar nem mais e nem menos. Tem que seguir a receita. Porque se não seguir a receita, vai dar ruim. Olha aí. Por que o meu bolo ficou ruim? Por que está tão ruim esse bolo? Porque não seguiu a receita. Jesus, Ele está dando uma receita, e essa receita nos fala sobre frutificação. Se nós queremos frutificar, a receita tem muito de permanecer, continuar, perseverar, não desistir. É sobre isso, é sobre não vivermos uma vida inconstante, é sobre estarmos nele. A grande pergunta dessa noite é: estamos apenas próximos de Jesus ou verdadeiramente permanecendo nele? Porque aqueles que pertencem recebem vida, são fortalecidos, e eles superam na tempestade, mesmo em meio às dificuldades, eles continuam produzindo frutos que glorificam ao Pai. Então, queridos, nós precisamos entender o que Jesus está falando nesse texto. E o primeiro ponto que Jesus nos traz é algo que nós precisamos meditar e refletir. Porque o versículo de número 1 vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele inicia o texto dizendo que ele é a videira verdadeira. Presta atenção. Se o texto nos diz, e se Jesus enfatiza que Ele é a videira verdadeira, sabe o que significa? Que existem videiras falsas. Nós podemos estar conectados em algo, pensando que estamos nele, e não estamos. Ele está dizendo: olha, a frutificação vem se você estiver conectado à videira verdadeira. Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. E nós precisamos permanecer na videira verdadeira, porque a videira verdadeira é a videira que nos diz a verdade. Ele é a própria verdade. Não adianta nós conectarmos a uma videira que não está conectada ao Pai. Jesus está conectado ao Pai, e se Ele está conectado ao Pai, significa que a vida do Pai passa sobre Ele. E se a vida do Pai passa sobre Ele, a vida do Pai chega até os ramos, e os ramos são cada um de nós. Se nós estivermos conectados nele, haverá vida na sua vida, haverá graça, haverá unção, haverá frutificação. Presta atenção. E aí Jesus, Ele continua falando. Ele fala: olha, todo ramo estando em mim e não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda. Presta atenção. Uma planta só cresce, desenvolver e produzir frutos quando ela está em um ambiente onde ela é nutrida e alimentada. Tem que haver nutrição, tem que haver estar verdadeiramente na videira. Porque Jesus está dizendo: olha, se você estiver em mim, presta atenção, não basta apenas estar nele,
Porque se você estiver, ela está dizendo assim, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto. Ou seja, tem ramo que está em Jesus, mas não está frutificando. Presta atenção. Será que o problema aqui, Mateus, é a videira ou o ramo? Será que tem alguma coisa errada com a videira? Não. Talvez é o ramo que não está totalmente conectado, totalmente enxertado em Cristo. Proximidade não significa conexão. Como você está me entendendo? Não adianta nada estar próximo e não estar conectado. Não adianta nada carregarmos uma nomenclatura dizendo somos cristãos, se os nossos frutos não falam por si só. Jesus está dizendo, Ele está falando claramente, olha, se algum ramo que estiver em mim não dá fruto, é cortado. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós não venhamos ser cortados. Mas é tão interessante que Ele usa a expressão cortado e poldado. Ele vai usar duas expressões semelhantes. Ele vai dizer, aquele que não dá fruto, Ele corta. E todo aquele que dá fruto, Ele poda, para que dê mais frutos ainda. Nós não podemos confundir corte com poda, que são coisas totalmente distintas. Pastor, mas a poda também ela corta. Mas a poda ela corta para frutificação. O corte, quando vem o corte mesmo, o corte não dá mais. Não dá mais fruto, vamos cortar, vamos jogar para ser queimado, não tem mais jeito. Tantas vezes Satanás tentou cortar a sua vida, mas o Espírito Santo intercedeu por você dizendo, deixa mais um tempo. Pode deixar mais um tempo que eu vou adubar. Pode deixar mais um tempo que eu vou regar. Deixa mais um tempo que eu vou cuidar. Vai voltar a frutificar. Mas presta atenção. Tem coisas que o Senhor está poldando na sua vida e você não está entendendo. Você está achando que é corte. A polda não é Deus cortando, é Deus te aparando, é Deus te preparando para frutificação. Se está dando fruto, você vai frutificar mais ainda em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo. Muitas vezes nós não entendemos a situação, parece uma perda, parece uma pessoa, aquela amizade que foi embora, aquele emprego que eu perdi, aquela situação que de repente aconteceu na minha vida. São tantas perdas que está acontecendo, mas o Espírito Santo te diz nessa noite, não é perda, é poda. Você não está sendo cortado, Ele não está tirando, Ele está poldando, Ele está te preparando para um crescimento maior, para um desenvolvimento maior. Você pode dar um glória a Deus, crente, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas aquela amizade, aquele amigo, aquela pessoa, não é corte, querido, é poda. Deus tem algo maior para fazer em você, através de você, amém? A gente precisa entender isso. Acho que eu já comentei aqui. Lá em casa tem uma rosa do deserto. Tem quem gosta de planta que diga glória a Deus. Lá em casa está virando uma floresta, gente. Me ajuda aí, em nome de Jesus. E ainda está querendo um cachorro. Você acredita que não tem desse? Me ajuda em oração, em nome de Jesus. É planta para cuidar, é menino para chorar. Aleluia, glória a Deus. Mas presta atenção. Essa rosa do deserto que está lá em casa, ela tem o mesmo tempo da igreja aqui. Ela tem 6 anos. Ela ficava na porta da nossa igreja. Quem é do galpão aqui? Levanta a mão aqui, ó. Ah, o pessoal lá do galpão. Aleluia, glória a Deus. Ficava na entrada da igreja. Nós tínhamos um membro que chamava Rodrigo. Ele cuidava dessas plantas. Ele comprava o remédio. Quem está lembrado do Rodrigo? Ele comprava o remédio, não deixava você mexer na mesa, né? Não pode mexer. Mas ele comprava o remédio, ele cuidava dessa planta, e ele via tudo, e sabia tudo de planta. Teve um dia que o Rodrigo foi lá e cortou a planta toda. Estava
tão bonita. Foi lá e tesourou tudo, cortou. O pessoal ficou doido, chegava na igreja, mas por que fizeram com a planta? Acabou com ela. Olha que coisa feia, não tem mais nenhuma flor. Mas quem não entende de poda acha que é corte. A transição sempre é mais difícil. Toda transição na sua vida, eu não estou falando só da igreja. A transição, muitas das vezes, ninguém vai compreender. Mas na hora que vier os frutos, na hora que começa os frutos, todo mundo ficou muito mais bonita. Olha como que tanta flor que aconteceu. Olha que coisa maravilhosa. Mas no momento que está poldado, todo mundo olha com um olhar esquisito. É assim ou não é? Então nós precisamos entender, querido, que muitas vezes o Senhor, Ele permite algumas coisas acontecerem na nossa vida exatamente para nos poldar. Exatamente para nos poldar, para que nós possamos dar mais frutos ainda. Você não está entendendo agora, mas no futuro você vai entender. Você não está entendendo agora, mas em breve você verá os frutos brotando da sua vida. E isso não é obra sua, isso é obra do Espírito Santo poldando, te preparando para coisas maiores. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Presta atenção, querido. Tem muitas coisas na nossa vida que nós não entendemos. Pensa uma pessoa que tem que responder pergunta difícil, é o tal do pastor. É assim ou não é? As perguntas mais difíceis vêm para o pastor. Tem hora que a minha esposa me coloca numas enrascadas. Ela me pergunta e eu falo assim: não sei. Não sei por quê. Não sei. Mas eu sei que tem um para quê. Por quê? Eu não sei. Está acontecendo alguma coisa na sua vida e você não está entendendo? Talvez nenhum pastor vai te ter a resposta para você. Mas eu tenho certeza que tem um que tem todas as respostas. Você pode não estar tendo a resposta agora, mas em breve você ouvirá a voz dele. Em breve ele te mostrará através do fruto na sua vida. Não sei se eu contei aqui, não sei se eu contei lá dando um curso, mas eu acho que eu já contei aqui também, mas vou contar de novo. Já viu a história do cara da vaquinha? Essa eu já contei. Quem já ouviu, levanta a mão. Aí, ó. Quem está aqui há muito tempo conhece as histórias, né? O cara tinha uma vaquinha. A vaquinha produzia o quê? O leite para ele fazer o queijo. E ele tinha muito queijo, vendia o queijo, se sustentava. Um dia ele chegou para o sábio e falou com o sábio: eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Sabe o que o sábio fez, Maurício? Pegou a vaquinha dele e jogou no abismo. O cara ficou doido. Como assim? Você matou a minha vaquinha? Acabou, agora eu vou ficar pobre. O sábio não falou nada, foi embora. Depois de anos, o sábio volta. Aquele homem era um dos homens mais prósperos da região. Tinha gado, tinha tantas coisas, tantas fazendas. Por que ele prosperou? Porque ele, enquanto você ficar apegado em algumas coisas que você precisa soltar, você nunca vai sair do lugar, meu irmão. Tem coisas que Deus já te falou: larga essa vaquinha, tem coisa maior para você. Ele quer trazer o seu crescimento. Ah, pastor, eu não entendo porque a vaquinha morreu. É porque ele tem um rebanho celestial para entregar nas suas mãos. Ele quer desenvolver a sua inteligência, a sua sabedoria. Sai do seu lugar, da sua zona de conforto e viva o propósito de Deus. Ah, mas como é que eu vou dar esse passo? Ah, mas que dificuldade é essa? Ele que te chama. Olha um milagre, olha um milagre. Nós nos apegamos só ao fato de Pedro andar sobre as águas. Mas o maior milagre não foi ele andar sobre as águas. O maior milagre foi ele sair do barco. Todo mundo quer andar sobre as águas, mas ninguém quer sair do barco. Presta atenção, meu irmão. Deus está te chamando para algo novo.
Aquilo que parece que é perca na sua vida, isso não é perca, isso é poda. Isso vai te trazer mais crescimento. Hoje você não entende, mas em breve você entenderá que o Deus da promessa, Ele é fiel para cumprir. Presta atenção. Pergunte a si mesmo: que fruto Deus está gerando em mim? Nem toda dor é abandono, querido. Algumas dores fazem parte do processo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Então entenda o que Deus está fazendo e irá fazer através de você. Amém? Agora vamos ler o versículo 5, acompanha comigo aí. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, ele dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será cortado como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Muitas coisas nós não recebemos por falta de permanência, por falta de perseverança, por falta de nós nos mantermos focados no que Deus nos chamou para viver. Quando nós olhamos a palavra permanecer no grego, ela é falada como menon, que significa permanecer, habitar, continuar, ficar, ser sustentado, não abandonar, durar. A palavra permanecer significa habitar. Quando você permanece, você habita. Quando você permanece, você continua. Quando você permanece, você fica. Quando você permanece, você é sustentado. A chamada aqui é uma chamada para permanecer. Jesus usa essa palavra aproximadamente 10 vezes. Isso mostrando que o segredo da fé cristã é permanecer. Não é começar bem, mas é permanecer. Presta atenção. A gente não pode ser crente fogo de palha. Presta atenção. Palha dá volume, sim ou não? Dá volume. Mas qualquer vento leva, qualquer fogo queima. E presta atenção, o apóstolo Paulo vai dizer que toda obra será testada e passada pelo fogo. Aquilo que é palha, aquilo que é madeira, não permanecerá. Que tipo de fruto nós estamos dando? Tem gente que está parecendo que está dando um tanto de fruto, mas é tudo palha. Não passará pelo fogo, será queimado. Tem gente que está parecendo que está fazendo um tanto de coisa, mas é tudo madeira. Não passará pelo fogo. Porque a obra que permanece é a obra de ouro e pedras preciosas. Porque a obra de ouro e pedra preciosa, presta atenção, querido, o homem é incapaz de fazer. Você é incapaz de fazer essa obra, porque essa obra só pode vir dele. É ele que te dá o ouro, é ele que te dá as pedras preciosas. Então para de caçar madeira, para de caçar palha para fazer a obra que ele te chamou para fazer. Permaneça no que ele te chamou para fazer, e não naquilo que está na sua imaginação, na sua cabeça. Vocês estão me entendendo? Tem crente que é igual fogo de palha. Ele chega, eu vou fazer, eu vou caminhar, vamos, estamos juntos, misturados. Vamos lá, menina, eu estou no louvor. Eu estou na diaconia, o que está precisando aí? Eu vou liderar 5GC, pastor. Daqui a pouco vem um vento. Acabou. Não quer fazer mais nada, acabou não, entrega tudo.
Porque palha não suporta circunstância, palha não suporta dificuldade. O primeiro dia que vier a dificuldade, ele larga tudo. O primeiro dia que vier o vento, ele está: não quero mais, não frutifica. Agora se mantém focado no que Deus te chamou para fazer. Faça o seu melhor, se dedique. E você verá quantos frutos serão produzidos através da sua vida. Não é sobre quantidade, querido, é sobre conexão. Não é sobre quantidade. Presta atenção. Nós podemos fazer tantas coisas para o Senhor, é assim ou não é? E no grande dia Ele vai te dizer: não te pedi. Você fez a sua cabeça, não te pedi. Milena, no dia que você chegar lá na glória, Ele não vai te perguntar quantas músicas você cantou. Ele não vai te perguntar quantas músicas você compôs. Ele não vai perguntar quantas pregações você pregou. Ele vai, sabe qual que é a grande questão? Ele vai querer saber se você esteve conectado à videira verdadeira. Porque aquele que é conectado nele, esse ele conhece. Esse ele conhece. Então nós precisamos, queridos, nos voltarmos verdadeiramente para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não basta nascer na videira, não basta apenas frequentar uma igreja, não basta ter uma experiência com Deus, é necessário estar conectado, permanecendo nele. Há momentos em que estamos cheios de entusiasmos e totalmente desconectados dele, mas há outros momentos que nos tornamos como um galho pendurado próximo a uma videira, conectado, e mesmo ali, sem parecer que nada está acontecendo, há fruto. Um dia eu vi uma imagem anos atrás, uma imagem que me marcou muito. Era de uma árvore quebrada. Quebrou, estava no chão, mas ela estava cheia de galhos frondosos, de frutos, porque mesmo quebrada, ela não desconectou da fonte. Mesmo quebrada, ela se manteve conectada ao lugar da seiva, ao lugar onde tem vida. Querido, você pode estar aqui hoje quebrado, hoje está passando por tanta dificuldade, mas eu quero te dizer, se você está em Cristo, querido, isso basta. Você vai frutificar. Quebrei, caí, pastor, estou com dificuldade, mas não se desconecte. Não deixe de estar conectado a Ele. Por quê? Porque é nessa conexão que gera vida, nessa conexão que gera fruto. Tiago capítulo 1, no verso 7 vai dizer: não pense que a pessoa inconstante, vai falar do inconstante, não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante nos caminhos, não receberá nada do Senhor. Nada do Senhor. O inconstante não receberá nada. Presta atenção, querido. Deus tem talentos para derramar sobre a sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Presta atenção. Mas o que faz a diferença não é o talento que nós temos. O que faz a diferença é se nós permanecermos nele. Com certeza você já ouviu falar, Júnior com certeza já ouviu falar, esse aí é o novo Neymar. Sim ou não, Júnior? Esse aí é o Ronaldo que surgiu. É assim ou não é? O menino na categoria de base está arrebentando, jogando demais. Mas de repente, ele deixou de ser inconstante. Ele deixou de ser constante, se tornou inconstante. De repente aquele talento, o cara era de brava, jogava, ele parou, ele começou a fazer outras coisas, ele começou a faltar o treino. O que acontece? Não passou de uma promessa. Deus não quer que você passe apenas de uma promessa, Ele quer que você seja a resposta.
Ele quer que nós venhamos ser a resposta. Que nós não venhamos apenas o talento, presta atenção, o talento até atrai, sim ou não? Mas o que nos faz permanecer em Cristo é o Espírito Santo, querido. Porque não basta a gente atrair, nós precisamos permanecer nele, porque é nele que nós temos verdadeiros frutos. É essa conexão que ele está dizendo. Nós não podemos ser inconstantes. A inconstância é inimiga da frutificação. Tudo passa rapidamente, mas aqueles que permanecem em Deus continuam firmes. Continuem firmes. Às vezes você olha para um casal, senhorzinho, juntos há 40 anos, 50 anos, aleluia, não vamos chegar lá. E aí você olha assim e fala assim, não, eu queria ser igual a esse casal, é tão bonito, né? Sentado na praça, jogando o milho para os pombos, coisa maravilhosa, um dia eu vou chegar lá. Mas pergunta para esse casal se foi fácil, pergunta se eles não passaram por dificuldade, pergunta se não tiveram dias onde eles pensaram, vou largar, abandonar tudo, vou chutar o balde. Mas Cristo permanece o mesmo. Não deixe que nada roube a sua fé. Não deixe que nada te faça duvidar daquele que te chamou. Foi Ele que te chamou, Ele que te limpou, foi Ele que te perdoou de todos os pecados, mesmo em meio ao momento de crise, de dor, de dúvida, mesmo em meio ao cenário de caos, mesmo em meio quando você vê tantas notícias ruins, permaneça em quem? Em Cristo. Ele não falha. Nós precisamos permanecer. E há uma graça de Deus em permanecer. Porque ele diz em João 15:7, se permanecermos em mim, se permanecerdes em mim e em minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e vos será feito. Presta atenção, cara, isso é forte demais. Então, por que às vezes a gente pede algumas coisas e não acontece? Duas coisas. Ou você pediu mal, porque Tiago vai falar isso. Você está pedindo uma coisa que Deus já percebeu isso aí. Está pedindo por orgulho, para vaidade, para outras coisas. Ou talvez você não esteja tão conectado como você pense. Mas Deus nos chama para conexão. Ele nos chama para estarmos nele. Quem permanece começa a conhecer o coração de Deus. Suas orações deixam de ser apenas pessoais e passam a refletir o desejo do Pai. Presta atenção, isso é forte. Quem está conectado, sabe o que acontece? Ele não começa a pedir o que ele quer. Ele começa a pedir o que o Pai quer. Ele conhece o coração do Pai. Por isso que o texto está dizendo, aquele que está conectado em mim, pode pedir qualquer coisa, porque eu vou conceder. Porque quem está conectado em mim tem a minha vida. E quem tem a minha vida conhece o meu coração. E quem conhece o meu coração, pede o que está no meu coração. E se você pede o que está no coração de Deus, querido, tem como, né? Até que nem um dia minha filha falou assim, papai, o senhor me dá uma Bíblia na mesma hora. Bíblia? Vamos lá, vamos olhar aqui, qual que você quer? O que está no coração do Pai. Vocês estão entendendo, gente? Então nós precisamos estar conectados. Quando nós olhamos lá para Jó, em Jó vai dizer que há esperança para a árvore, mesmo quando ela está quebrada, caída, se ela vier o cheiro das águas,
ao cheiro das águas, ela pode frutificar. Talvez você está aqui nessa noite, você está dizendo: pastor, eu estou me sentindo que eu estou tão desconectado, eu estou tão longe da presença, pastor, eu não estou frutificando, eu chutei o balde, eu me afastei. Mas nessa noite eu quero te dizer, meu irmão, há o cheiro das águas nesse lugar, há uma água que flui do trono de Deus, capaz de regar as suas raízes, e no tempo certo você voltará a frutificar. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, querido, entender, porque nesse mesmo texto Jesus está dizendo: sem mim nada pode fazer. Só existe vida nele. Só existe crescimento e frutificação quando estamos ligados à videira verdadeira. Talvez você chegou nessa noite aqui sentindo um galho quebrado, mas a frutificação, o agricultor está presente para mudar a sua história. Presta atenção, querido. Jesus está dizendo: sem mim, nada. Sabe qual que é o significado de nada no original? Sabe? Nada é nada. Você não pode fazer nada. Sem Ele você não pode fazer nada. Por isso que tem muita gente que está parecendo que está produzindo muito. Mas sabe o que está produzindo, Josinha? Nada. Não está produzindo nada. Sabe por quê? Porque está fazendo sem Ele. Para de viver uma vida aquém dele. Para de fazer sem Ele. Porque sem Ele vai cansar, sem Ele vai gerar fadiga, sem Ele vai gerar desistência. Mas, querido, quando você está fazendo nele e com Ele, está difícil, está te moendo por dentro, está te moendo de todos os lados, você está sendo pressionado, esmagado, mas mesmo assim existe um fogo cerrado em seu peito que não te dá descanso. Mesmo assim você continua a pregar, mesmo assim você continua fazendo a obra, mesmo assim você continua fazendo o que Ele te chamou para fazer, porque você não está fazendo nas suas forças, você está fazendo nele. É nele. Essa noite Deus nos chamou aqui para nos dizer: para de fazer as coisas à força do seu braço, sem Ele. Porque se você não estiver na videira verdadeira, querido, mais dia ou menos dia, você vai secar. Mais dia ou menos dia, a pouca vida que tem vai se apagar. Mas essa noite, o Espírito Santo nos chama a nos reconectar com a presença, a nos reconectar com a videira que nos dá vida e nos sustenta. É Ele que nos sustenta. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus.